Fala aí pessoal, beleza? Mais um vídeo na área e hoje vamos atualizar a lista dos campeões do Campeonato Brasileiro da Série C, que teve seu início em 1981 e na atual edição disputada em 2021 teve a equipe do Ituano conquistando o título, em final disputada contra o Tombense de Minas Gerais. Mas antes, já deixa o seu like no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal se por um acaso você ainda não for um inscrito. Como já mencionado, a Série C teve seu início em 1981 e naquela temporada a competição foi apelidada de Taça de Bronze. Ao longo da história, a Série C teve os mais variados tipos de regulamentos e métodos de disputa, ficando inclusive alguns anos sem ser disputada. E na primeira edição em 1981, a final foi disputada entre o Olaria do Rio de Janeiro e entre o extinto Santo Amaro de Pernambuco. Em jogos de ida e volta, o Olaria foi quem ficou com a taça, ao vencer o primeiro jogo no Rio de Janeiro por 4-0 e perder na volta em Recife por 1-0. Após 1981, a Série C só voltou a ser disputada em 1988, e naquela temporada a final foi disputada entre União São João de Araras, interior de São Paulo, e entre Esportivo de Passos, interior de Minas Gerais. O União foi quem ficou com a taça, ao empatar fora de casa em 1-1 e novamente empatar em casa por 2-2. E como fez melhor campanha no geral, isso foi determinante para que o União ficasse com o título. Em 1989, a Série C não foi disputada, já que a Série B contou com a presença de nada menos que 96 clubes. A terceirona só voltou em 1990 e naquela temporada, a final foi disputada entre América Mineiro e Atlético Goianiense, com os goianos ficando com o título. O primeiro jogo da final foi disputado em Minas Gerais e o resultado foi 0-0. O da volta em Goiânia também terminou em 0-0 e, como consequência, a disputa de pênalti se fez necessária. Convertendo 3 cobranças contra 2 do América, o Atlético Goianiense conquistou o título. Em 1991, assim como em 89, a Série B foi inchada, e isso foi determinante para que a Série C não fosse disputada naquela temporada. De volta em 1992, a final colocou frente a frente a Tunalusa do Pará contra o Fluminense de Feira de Santana da Bahia. O tricolor baiano ganhou o jogo da ida por 2-0 no Joia da Princesa, e na volta a Tunalusa deixou tudo igual no placar agregado ao vencer o jogo por 3-1. E como fez melhor campanha durante todo o campeonato, isso foi benéfico para ficar com o título. Em 1993, a Série C novamente foi cancelada pela CBF, retornando apenas em 1994, e na final daquela temporada, 2 clubes paulistas mediram forças pelo título. A final colocou frente a frente o Grêmio Novo Horizontino, equipe essa que já nem existe mais, contra a Ferroviária, e foi o Novo Horizontino quem ficou com a taça, ao ganhar o primeiro jogo fora de casa por 1-0 e golear na volta por 5-0. Em 1995, a final da Série C colocou frente a frente um clube paulista e um clube do Rio de Janeiro, e foi o time de São Paulo quem levou a melhor. 15 de Piracicaba e Volta Redonda mediram forças pelo título, e o 15 ficou com a taça ao vencer ambos os jogos das finais, o da ida em Piracicaba por 2-0 e o da volta em Volta Redonda por 1-0. Em 1996, a final da Série C colocou frente a frente o Vila Nova de Goiás contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e foi o Vila quem conquistou o título de maneira invicta. O Colorado venceu os 2 jogos das finais, o da ida no Serra Dourada por 2-1 e o da volta em Ribeirão Preto por 1-0. Entre 1997 e 2008, a Série C determinou seu campeão e os classificados para a segunda divisão através de quadrangular final e octogonal final, e em 1997, os 2 promovidos foram Sampaio Corrêa e o Juventus de São Paulo. No quadrangular final do acesso e do título, o Sampaio somou 12 pontos ao vencer 3 jogos e empatar outros 3. Em 1998, a Série C também foi definida no quadrangular final, e foram Avaí e São Caetano os 2 promovidos para a segunda divisão do ano seguinte. O Avaí conquistou o título ao somar 9 pontos, vencendo 2 jogos, empatando 3 e perdendo apenas 1. Em 1999, a Série C contou com a ilustre presença do Fluminense, e foi o tricolor quem conquistou o título. O Flusão somou 13 pontos em 6 jogos disputados, obtendo 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O outro clube que fez companhia ao Fluminense no acesso foi o São Raimundo do Amazonas.
No ano 2000 não aconteceu a Série C, já que devido a uma grande polêmica no Campeonato Brasileiro envolvendo o caso Sandro Hiroshi, a equipe do Gama e do Botafogo, além também do São Paulo, teve como consequência a criação da Copa João Avelange, torneio esse que colocou todos os clubes divididos em módulos em uma só divisão. De volta em 2001, a Série C teve como campeão o ET Jundiaí, que conhecemos como Paulista de Jundiaí, e além do ET, os dois outros promovidos foram o Mogi Mirim e o Guarani de Sobral, que herdou a vaga na segunda divisão de 2002 por conta da desistência do Malutron. Em 2002, com apenas 2 anos de fundação, o Brasiliense conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Série C, e um dos destaques do clube naquela temporada foi o atacante Túlio Maravilha, que terminou a competição como artilheiro. O Brasiliense terminou com 12 pontos somados em 6 jogos disputados, obtendo 3 vitórias e 3 empates. O outro clube que subiu de divisão junto ao Brasiliense foi o Marília. Em 2003, a Série C teve como campeão a equipe do Ituano, que uma temporada antes havia sido campeão paulista. Além do Ituano, também subiu de divisão o Santo André, e no quadrangular final, o Galo de Itu obteve 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Em 2004, mais um clube paulista conquistou o título da Série C, e esse clube foi o União Barbarense. No quadrangular final, o União fez uma bela campanha, vencendo 5 de 6 jogos disputados. Além do União, também subiu a equipe do Gama. Em 2005, a Série C foi vencida pelo Clube do Remo, e naquela temporada o time estava comemorando o seu centenário. No quadrangular final, o Remo obteve 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, terminando empatado com o América de Natal, cada clube com 10 pontos, mas como teve melhor saldo de gols, o título foi para as mãos do Leão do Pará. Entre 2006 e 2008, a Série C teve em sua reta final a disputa de um octogonal, para definir quem seriam os 4 promovidos e o grande campeão. E em 2006, quem ficou com o título foi a equipe do Criciúma. O Tigre catarinense em 14 jogos obteve 9 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Além do Criciúma, também subiram o Vitória da Bahia, o Ipatinga de Minas Gerais e o Grêmio Barueri de São Paulo. Em 2007, quem liderou o octogonal final do acesso e do título foi o Bragantino, que na época ainda não recebia o patrocínio da Red Bull. O Massa Bruta obteve 7 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas nos 14 jogos que disputou. E além do Braga, também subiram o Bahia, o Vila Nova e o ABC de Natal. E foi em 2008 que a Série C foi disputada pela última vez com o octogonal, e naquela temporada foi o Atlético Goianiense quem ficou com o título, o segundo da Série C em sua história. O Dragão obteve 9 vitórias, 2 empates e 3 derrotas nos 14 jogos que disputou. E além do Atlético também subiram o Guarani de São Paulo, o Campinense da Paraíba e o Duque de Caxias do Rio de Janeiro. A partir de 2009, a Série C foi bastante reformulada, tendo uma grande redução no número de participantes, afinal foi a partir daquele ano que a Série D, equivalente à 4ª divisão do Nacional, foi criada. Além disso, as finais em jogos de ida e volta também retornaram. Os 2 finalistas da Série C de 2009 foram o Asa de Arapiraca e o América Mineiro, e o Coelho conquistou o título ao vencer os 2 jogos das finais, o da ida em Alagoas por 3-1 e o da volta em Minas Gerais por 1-0. A final da Série C de 2010 colocou frente a frente o ABC de Natal contra o Ituiutaba de Minas Gerais, que hoje conhecemos como Boa Esporte. O ABC venceu o jogo da ida fora de casa por 1-0 e na volta apenas administrou a ótima vantagem e confirmou o título ao empatar em 0-0. A final da Série C de 2011 foi a mais fácil possível para o grande campeão, já que o Joinville aplicou um global de 7-1 para cima do CRB. O jogo da ida no Rei Pelé terminou com vitória do Joinville por 3-1, e na volta em seus domínios, o time da casa mais uma vez atropelou, ao golear por 4-0, conquistando ali o seu primeiro título da Série C. A Série C de 2012 colocou frente a frente o Icasa do Ceará contra o Oeste de São Paulo, e foi o time rubro-negro quem ficou com o título. O jogo da ida no Romeirão em Juazeiro do Norte terminou empatado em 0-0, e o da volta em Itápolis terminou com vitória do Oeste por 2-0. Em 2013, a final da Série C reuniu as equipes do Sampaio Corrêa contra o Santa Cruz, e foi a Cobra Coral de Pernambuco quem ficou com o título. O jogo da ida no Maranhão terminou empatado em 0-0, e na volta o Santa Cruz obteve vitória por 2-1, conquistando ali o seu primeiro e único título da Série C. Em 2014, o Paysandu comemorou o seu centenário, e naquela temporada o clube teve a chance de igualar a façanha do arquirrival Remo, que foi de ganhar a Série C no ano em que completou 100 anos.
Entretanto, a final contra o Macaé acabou não sendo ganha, já que empatou ambos os jogos, o da ida no Rio de Janeiro por 1-1 e o da volta no Pará por 3-3. E como o Macaé fez mais gols fora de casa, isso foi determinante para ficar com o título. Em 2015, a Série C foi ganha pelo Vila Nova, que àquela altura estava conquistando seu segundo título desta divisão. A final foi contra o Londrina, que venceu o jogo da ida em seus domínios por 1-0. Na volta em Goiânia, o Vila Nova não tomou conhecimento do Londrina e reverteu a desvantagem ao golear por 4-1. Em 2016, o Boa Esporte mais uma vez disputou a final da Série C. Só que diferente de 2010, quando disputou a competição com o nome de Ituiutaba e perdeu a final para o ABC de Natal, desta vez o clube conquistou o título, e na final o adversário superado foi o Guarani de São Paulo. O jogo da ida em Campinas terminou empatado em 1-1, e na volta o Boa Esporte aplicou um 3-0 com autoridade. Em 2017, pela segunda vez na década, dois clubes do Nordeste fizeram a final da Série C, e os adversários foram o Fortaleza e o CSA. O Azulão foi quem ficou com o título, ao vencer o jogo da ida no Castelão no Ceará por 2-1 e segurar o 0-0 na volta no Rei Pelé. A final da Série C de 2018 colocou frente a frente o Operário contra o Cuiabá, e foi o clube do Paraná quem ficou com o título. O jogo da ida em Ponta Grossa terminou empatado em 3-3, e na volta na Arena Pantanal lotada, o Operário surpreendeu o Cuiabá e ficou com o título ao ganhar o jogo por 1-0. Em 2019, pela terceira vez naquela década, dois clubes do Nordeste fizeram a final da Série C, e a decisão reuniu Náutico e Sampaio Corrêa. Mais uma vez, a Bolívia querida perdeu um título para um time de Pernambuco. Afinal, o Náutico venceu o jogo da ida em seus domínios por 3-1 e conseguiu o empate no Castelão em São Luís em 2-2. Em 2020, o Vila Nova fez história. Afinal, naquela temporada, o Tigre de Goiás venceu a Série C pela terceira vez em sua história, se isolando como o maior campeão desta divisão. Na final, o clube superou o Remo, e logo no jogo da ida, sapecou 5-1 com autoridade. Na volta em Belém, nova vitória, dessa vez por 3-2, não dando qualquer chance de reação ao Remo. E em 2021, pela segunda vez em sua história, o Ituano conquistou a Série C, com o primeiro título do clube, como já mencionado, tendo sido em 2003. Na final, o Ituano mediu forças contra o Tombense de Minas Gerais, que empatou o jogo da ida em 1-1. Na volta em Itu, o time da casa venceu com autoridade ao aplicar 3-0, conquistando seu segundo título da Terceirona. Ao longo de 31 edições, foram esses os clubes que venceram a Série C, com o Vila Nova sendo o maior campeão desta divisão, tendo vencido as edições de 1996, 2015 e 2020. Galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários juntamente com seu like no vídeo.